Tá aparecendo. Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, iniciamos mais uma live para a glória de Deus. Exatamente meia-noite e 4, meus amados irmãos. Vamos iniciando a live. Deixe seu pedido de louvor, pedido de oração neste momento. Vamos de louvor para iniciar, enquanto o povo vem chegando, né? Andaram dizendo que eu não seria capaz. Chegaram a falar que meus sonhos ficaram pra trás. Pai Senhor, mamãe. Tentaram de todas as formas me interromper, dizendo: essa luta é maior, você não vai vencer. E eu sofrendo ali calada, esperando em Deus. Por mais que foi caluniada, a esperança não morreu. E Deus não suportando mais ver o meu sofrimento. Deus sem acreditar que este Deus tremendo já entrou em cena pra contracenar. Fui humilhado, mas valeu a pena. Tive recompensa da parte de Deus. Mas pra chegar aqui, vocês não imaginam o que aconteceu. O céu se abriu, o inferno parou. Glória, grito de Senhor, aceitei o vale, fui caluniada, cheguei a ser alvo de acusação. Oi? Pai do Senhor, irmão Rizomar, tudo na bênção, meu irmão. Minha irmã Maria. Os meus inimigos foram surpreendidos, ficaram surpresos sem acreditar que este Deus me exaltou, a fúria foi maior. Quando peguei nas mãos meu troféu de glória, escrito vencedor, aceitei o vale, fui caluniado. Exaltou,
Glória a Deus, voltamos. Esse pedido de louvor, pedido de oração neste momento. Vamos às apresentações dessa noite. A paz do Senhor, você que vem chegando, meus queridos. Deus abençoe a sua vida. Essa madrugada de bênção, de vitória. Glória ao nome do Senhor Jesus. Enquanto nós estávamos aqui arrumando o equipamento, né? Desse pedido de louvor, pedido de oração. Vamos agora para as apresentações do nosso amado irmão Jefferson. A paz do Senhor, meu irmão Jefferson. A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe uma vez mais. Estamos nós aqui reunidos para proclamar a palavra do Senhor e agradecer, engrandecer e adorar ao nome daquele que era, há de vir e que sempre será em nossas vidas. Uma vez mais, agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Também agradecer ao irmão Leandro, que sempre nos faz o convite, o irmão Denis, que sempre também nos acompanha. E é sempre um privilégio estarmos aqui proclamando a palavra do Senhor. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos e creio eu que Deus tem uma palavra para o coração de cada um de vocês. Deus abençoe uma vez mais e que essa seja uma noite de renovo para as nossas vidas. Nosso irmão Jefferson, que congrega ali na AD Vila do Povo. Onde que fica, meu irmão? Quais são os dias de culto? A AD Vila do Povo fica ali na Avenida José da Costa Leite, 1590, no bairro da Vila do Povo. Fica próximo ali ao campo de futebol da Vila do Povo e também ao Mercado São João Batista da Vila do Povo. Os cultos são às segundas, quartas, sextas e domingos. Sábado, esporadicamente, não sempre, mas a gente também tem cultos aos sábados, geralmente no terceiro ou no último sábado do mês, são cultos dos jovens ou festividades. Todos a partir das 7h30. É isso aí, meus amados irmãos. Também nosso amado irmão Denis. A paz do Senhor, irmão Denis. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero cumprimentar todo o paz do Senhor, né? Agradecer a Deus por mais uma vez a graça e a misericórdia de Deus que nos alcançou. E hoje, mais uma vez, pela graça do Senhor, estamos reunidos neste lugar para a honra e para a glória de Deus. Né? Também agradecer a Deus por mais uma vez estar reunido nessa live. Também permitir agradecer a Deus, né? Por mais uma vez, só de estar na presença dEle, só de estar com Jesus é muito gratificante. E né, quando mais estamos reunidos com os nossos irmãos, é maravilhoso. É muito feliz quando estamos reunidos com os nossos irmãos. Também agradecer ao Leandro, que sempre nos convida a estar nesse lugar, sempre está fazendo essa live, né? Também agradecer ao pastor Reginaldo, ao pastor Márcio, que nos deu a permissão para estar reunidos neste lugar. Também ao meu pastor, né, que sempre me libera, que é o pastor Herbert Padovani. E agradecer a Deus e crendo que nessa live será uma live de milagre, crendo que nessa noite será uma noite diferenciada. O nosso amado irmão Denis, que congrega ali na de Itiberê, onde que fica e quais são os dias de culto? Fica ali em frente ao Aeroparque, na rua Domingos Pereira, fica ao lado do cemitério, na frente do Aeroparque, bem destacada, né? Segunda, culto de ensino. Terça-feira, às tardes, tem o culto de oração, do culto de Círculo de Oração das Irmãs, está tendo uma campanha maravilhosa ali. E você que mora por perto, apareça ali, ali no culto de Círculo de Oração das Irmãs, 14h30, culto de oração segunda-feira, às 7h30, terça-feira à tarde, culto de Círculo de Oração das Irmãs, às 12h30, às quarta-feira, culto de departamento. Também quero fazer um convite para você que mora aqui perto, que amanhã tem nosso culto unificado dos jovens junto com o adolescente. Crendo que amanhã será extraordinário da parte de Deus. Sexta-feira, culto de ensino. Nosso pastor Herbert Padovani está dando um ensino sobre Romanos, capítulo 12, versículo 1 e assim em diante, um estudo sobre isso. Ele parou, né, no versículo 4, né, ele tem falado sobre isso, que o nosso culto tem que ser culto racional, sobre o sacrifício. Ele tem dado um ensino maravilhoso. E você que mora por perto, eu convido para você ir lá, assistir esse ensino maravilhoso da parte do pastor. Sábado não temos culto, o pastor tirou para que nós possamos
ter momento com a nossa família, ter momento de comunhão, momento de descanso com a nossa família. E domingo pela manhã é a nossa escola bíblica dominical, se começa um novo trimestre, um novo tema. E pela noite temos culto de celebração, o culto da família. Amém? Amém, meu amado irmão. Vamos começar com a adoração. Eu vou começar então. Você já prepara a primeira explanação? Você sabe? Você? Desse jeito. Desse jeito? Ai. Vamos então para o primeiro louvor. Deixe seu pedido de oração, pedido de louvor neste momento. Paz do Senhor, irmão Diego. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmã Laudiceia, irmã Rose, irmã Manu. Deus abençoe. Vamos de louvor então neste momento. Em nome de Jesus. Essa é das antigas, hein? Ei da glória! Escuta! Chegou o dia de você receber a bênção. Deus determinou e nada pode impedir. Se muralhas e muros surgirem em sua frente, Ele ordena e a muralha vai cair. O impossível acontece quando Ele fala. O inimigo se estremece, logo se cala. Esteja firme e confiante, nunca se entregue. Pois quem teme a Deus sempre permanece de pé pra cantar o hino da vitória. Chegou a hora que Deus vai abalar. Este lugar vai se inundar da unção de Deus. Chegou o dia e todos vão dizer: Deus não te esqueceu, Ele não esquece os seus. Levante a bandeira, cante, exalte, adore o nome do Senhor. Ele não te esqueceu, tua bênção já chegou. Levante a bandeira, cante, exalte, adore o nome do Senhor. Ele não te esqueceu, tua bênção já chegou. Eita glória! Escuta, toma posse. Chegou o dia de você receber a bênção. Deus determinou e nada pode impedir. Se muralhas e muros surgirem em sua frente, eu sorteio e a muralha vai cair. O impossível acontece quando Ele fala. O inimigo se estremece, logo se cala. Esteja firme e confiante, nunca se entregue. Pois quem teme a Deus sempre permanece de pé pra cantar o hino da vitória. Chegou a hora que Deus vai abalar. Este lugar vai se mudar na unção de Deus. Chegou o dia e todos vão dizer: Deus não te esqueceu, Ele não esquece o seu. Levante a bandeira, cante, exalte, adore o nome do Senhor. Ele não te esqueceu, Ele te abençoou.
levante a bandeira, cante, exalte, adore o nome do Senhor. Ele não te esqueceu, sua bênção já chegou. Chegou a hora que Deus vai abalar, este lugar vai se inundar da unção de Deus. Chegou o dia em todos vão dizer: Deus não te esqueceu, Ele não esquece os seus. Deus não esquece os seus, não esquece os seus. Deus não esquece os seus. Irmão Denis, deixa Deus te usar. Quero cumprimentar os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Eu confesso que estava esperando a minha oportunidade para ser o último a dar a palavra, né? Mas ficou uma grande e tremenda responsabilidade e fiquei o primeiro para dar a palavra. Mas a sequência e a forma não muda. Mas estamos aqui com essa grande e tremenda responsabilidade de falar da palavra do Senhor. E esta palavra, o meu pastor, nesse domingo, ele estava pregando esta palavra, que eu irei mencionar o texto, e eu digo que foi um texto que mexeu muito com o meu interior, e além de ter mexido muito com o meu interior, foi algo que eu falei: meu Deus, Jesus é maravilhoso. E até fiz algumas anotações aqui na folha mesmo, mas o texto que mexeu com o meu interior e o texto que foi mencionado é Marcos, o Evangelho escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, que está escrito bem assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento, o mar, me obedece? Antes de eu começar aqui, só deixa eu fazer a última anotação que esqueci. Meus irmãos, como eu tinha lhe dito, como tinha lhe falado, que esse foi um texto que comoveu muito ao meu coração enquanto o meu pastor pregava. Boa noite, paz do Senhor, irmã Rosângela, que está sempre presente às lives, paz do Senhor. É um texto que comoveu com o meu interior e logo eu explicarei o porquê desse texto comoveu com o meu interior. E era um momento que eu estava passando. Neste versículo que eu acabei de mencionar, é uma história que Jesus está reunido com os discípulos. E assim, Jesus está reunido com os discípulos, e no versículo 35 ele fala bem assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outro lado. Só que algo bem interessante, que quando Jesus está reunido com os discípulos, é bem interessante que Jesus tinha acabado de fazer um milagre. Sabe qual é o milagre? Jesus tinha acabado de fazer uma cura. Ele tinha acabado de fazer um milagre.
Ele fez um milagre e assim, neste versículo, ele estava reunido com os discípulos naquele lugar e falando, passemos para outro lado. Eu estava estudando, pesquisando, o porquê ele fala, passemos para outro lado. Sabe por que ele fala, passemos para outro lado? Porque o destino final era um caminho, a direção à casa de Jairo, era o lugar onde ia acontecer mais um milagre. Mas esse não é o texto da noite, esse não é o tema da noite. Fica para uma próxima, aleluia. E no capítulo 36, e falando bem assim, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Sabe algo que me comove nesse texto? É que Jesus não foi só ele no barco e mais alguns escolhidos a dedo e foram até o lugar que era a casa de Jairo. Neste texto fala havia também com ele outros barquinhos. Sabe que isso me chama a atenção do texto? É que ao lugar que Jesus tinha um caminho direcionado, ele não foi sozinho, ele foi acompanhado, ele tinha à sua volta amigos, ele tinha à sua volta os seus amigos o intercedendo, ele tinha à sua volta os seus amigos o acompanhando. Aleluia, glória a Deus. Só que agora eu quis dar uma explicação muito rápida nessa introdução, porque eu quero entrar logo na mensagem. E agora que eu começo a pregar. No capítulo 37, é aqui que a parte onde me chamou muito a atenção. Eu quero que vocês prestem muito atenção no que eu vou falar. E no capítulo 37 fala bem assim, e levantou-se um grande temporal de vento. Meus irmãos, vocês conhecem e sabem como é um temporal. De se enfrentar, ou melhor, até de se ver um temporal, sabe que não é fácil. Às vezes você olha na internet, você vê um vídeo dos navios passando por temporais e se fala, meu Deus, como eles conseguem passar essa tempestade? Meu Deus, olha o tamanho desta tempestade, olha o tamanho desta onda. Só que aqui fala nesse texto que é um temporal com grande vento. Aleluia. Era um temporal com grande vento. Sabe qual que é algo mais interessante que é chamado nesse texto? Que além do temporal, além do tamanho das ondas que tinha, ainda tinha o vento. E sabe quando é um vento muito forte, tem aquele barulho sobre os seus ouvidos? Tem aquele barulho muito forte sobre os seus ouvidos. Enquanto eles começaram a ir a direção ao destino que eles tinham, havia um grande temporal de vento, grandes ondas que passavam por cima do barco, grandes ondas que você conseguia olhar para cima e falar, meu Deus, olha o tamanho dessa onda, olha o tamanho dessa tempestade. Sabe por que esse texto me chamou a atenção? É porque quando estamos caminhando com Jesus, nós olhamos para o problema e falamos, meu Deus, olha o tamanho desse problema, e nós falamos bem assim, meu Deus, esse problema não tem como resolver, esse problema não tem solução, e nós começamos a caminhar com Jesus, começamos a caminhar, só que chega até um devido momento, que nós começamos a olhar para o problema, nós começamos a olhar para a dificuldade e falar, não tem mais jeito, não consigo, só que nós esquecemos que quem está dentro do nosso barco é Jesus. Aleluia! Quem caminha junto conosco é Jesus de Nazaré, aquele que criou o céu e a terra, aquele que criou o mar, aquele que criou tudo. Aleluia, glória a Deus. E imagino eu que os discípulos dentro deste barco olharam e falavam, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Porque olha o tamanho dessa tempestade que estamos enfrentando. Estas ondas passam por cima dos nossos barcos, nós vamos afundar, nós vamos morrer. Só que no versículo 38 é onde mais me chamou a atenção. Que enquanto eles estavam indo ao seu destino, que é onde eu falei, que era até a casa de Jairo, enquanto eles estão indo até esse destino, Jesus está dentro do barco.
Só que no versículo 38 é algo aonde me chama a atenção. Sabe por que me chama a atenção? Porque enquanto eles estão indo ao seu destino, eles vê aquela grande tempestade, aquela grande ondas grandes. E no versículo 38, sabe o que está escrito no versículo 38? Ele está escrito bem assim: e ele estava na polpa dormindo. Dormindo? E nós imaginamos dormindo? Uma grande tempestade daquela, uma grande ondas daquela forma, e Jesus estava dormindo. E você se imagina, eu estou enfrentando uma grande tempestade, eu estou enfrentando um grande problema, e parece que Jesus está dormindo, e parece que Jesus não ouve. E enquanto eles estão indo em direção, enquanto eles estão indo ao lugar onde devia ser chegado aquela grande tempestade, como disse, eu imagino os discípulos dizendo: nós vamos morrer, nós vamos afundar, o nosso barco vai furar, a onda vai nos tomar por conta, nós vamos morrer. E como disse no capítulo 38, está falando, Jesus estava dormindo. Só que é algo muito interessante, que no versículo fala, ele estava dormindo sobre uma almofada. E como o texto fala, ele estava dormindo numa almofada simples. Sabe por que ele estava dormindo? Aqui significa uma ponta de cansaço. De cansaço. Normalmente quando buscamos, normalmente quando dormimos, um cansaço extremo sobre o nosso corpo, ou cansaço mental. Então ele estava dormindo. Só que, como eu havia dito, o discípulo desesperado chega a Jesus e fala: Jesus, acorda, Jesus, acorda, nós vamos morrer, acorda. Ele não acordava. E ainda chegava o discípulo, pelo amor de Deus, imagino o discípulo apavorado dentro daquele barco, falando: nós vamos morrer, nós vamos perecer, nós vamos afundar, e agora o que fazemos? O que vamos fazer? E agora, olhe para Jesus, e Jesus dormindo. O teu problema desse tamanho, a onda desse tamanho tentando te afundar, enquanto você caminha, você olha para a onda e fala: já era. E você fala: Jesus, me ajuda. E Jesus está assim para você. E continua falando: Jesus, me ajuda. Eu vou morrer, eu vou afundar. Não vai ter mais como. Jesus, por favor, me ajuda. Me ajuda, Jesus. E Jesus continua assim. Só que algo bem interessante que esse texto fala comigo. E está escrito bem assim: mestre, não se te dá que pereçamos. Aqui se demonstra algo de medo, algo de preocupação. Só que no versículo 39 é algo que me chamou muito a atenção. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta. Sabe algo bem interessante? Imagino sabe por que Jesus acordou? Ele falou: Jesus, acorda, olha a tempestade aí. Jesus, acorda, nos ajuda. Sabe, imagino que a forma que acordou Jesus não foi o grito de desespero. O que acordou Jesus não foi a parte de balançar ele, falando: Jesus, acorda, Jesus. Sabe o que foi? Sabe o que fez acordar Jesus? Foi o clamor. Quando eles começaram a clamar, Jesus acordou. Aleluia. E quando eles começaram a orar e a clamar, imagino falando: nos ajuda. E quando você começa a clamar, e quando você começa a orar, Jesus começa a te ajudar. E quando você começa a clamar, e quando você começa a orar, Jesus o desperta. Jesus o levanta e fala: vento, cala-te. Vento, aquieta-te. Quando você começa a se posicionar, quando você começa a clamar, Jesus, pedindo: por favor, meu Jesus, me ajuda, porque sem o Senhor eu não consigo, sem o Senhor não vai, sem o Senhor não tem como. Aleluia. E quando você começa a fazer isso, começa a se colocar na dependência do Senhor, o Senhor fala: filho,
calma, que esse problema deixa comigo, porque esse problema fui eu que te coloquei. Você pode estar começando a caminhar com Jesus, você pode até olhar as ondas grandes, os problemas, você pode até olhar a dificuldade muito grande, mas aquele que está dentro do seu barco é maior que esse problema. Aquele que está dentro do seu barco é maior que essa depressão. Aquele que está dentro do seu barco é maior que essa ansiedade. Então começa a clamar, se é uma cura, começa a clamar: Senhor, cura, Senhor, faz de novo, Jesus, aleluia. Olha esse meu problema, Senhor. Começa a clamar, Senhor, começa a clamar. Enquanto você clama, Jesus desperta e fala: aquieta-te, vento, cala-te, vento, ai, clamando e me dá sébia. Enquanto você começa a clamar, o Senhor começa a movimentar as mãos. Enquanto você começa a clamar, o Senhor começa a trabalhar ao seu favor. Aleluia, glória a Deus. O teu problema está gigantesco. Aleluia, pode até ser que alguém está dentro de um leito, a medicina está falando, não tem mais jeito, vai morrer, vai ficar paralítico, não vai mais andar, não tem mais jeito. Só que quando você começa a clamar com fé, o Senhor começa a movimentar a mão ao seu favor. Aleluia, então começa a clamar. Não olhe para o problema. Sim, tem um destino a se chegar, vai ter as ondas maiores do seu barco. Só que não se esqueça, quem está dentro do seu barco é criador deste mar, é criador dos céus, é criador dos céus e da terra. Então começa a clamar, coloca na direção de Jesus neste barco. Pode vir a onda e bater, não vai quebrar. Pode vir a tsunami, pode vir o que é, não vai derrubar o teu barco, porque quem está guiando o teu barco é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Então comece a clamar, falar: Senhor, toma a direção do meu barco, Senhor, toma a direção do meu problema, Senhor, toma a direção da minha dificuldade. E assim, quando você começa a entrar na dependência, assim quando você começa a clamar, o Senhor começa a operar. Aleluia, glória a Deus. Só que algo bem interessante nesse texto é que no capítulo 40 fala bem assim: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Aleluia, você está caminhando nesse barco, as ondas estão ali, as ondas é maior que você, os problemas são maior que você, e você até se fez uma pergunta: e esse vento vai cessar quando? Ei, calabasube da sépia, e esse problema, Jesus, quando vai acabar? Eu não aguento mais, Senhor, a minha carne está ferida, a minha alma está chorando, Senhor, me ajuda. Só que algo veio falar nesta noite: não murmure, não murmure. Esse vento que você está passando não é para te matar. Essa tempestade que você está passando não é para te tirar da presença do Senhor. Essa dificuldade que está te enfrentando, sabe para que é? Para que neste momento você resista e lá na frente você possa ajudar alguém que está passando por essa dificuldade. Ei, calabasube da sépia. Essa depressão você vai ser curado. E quando você ser curado, você vai ver um jovem na depressão, na ansiedade, e você vai falar: eu já passei por isso aqui, eu sei como que é. Na ansiedade, o jovem vai estar ali, o jovem, a menina, o adolescente vai estar: eu já passei por aí, Jesus me curou, eu sei o que é passar neste momento. Aleluia. Só venho falar algo: tenha de fé, continue clamando, independente deste vento, independente dessa tempestade, independente desta dor, continua, não pare. Esta dor não é para te matar, esse deserto não é para te matar, esse deserto onde o Senhor te colocou não foi para te matar, assim para você aprender, porque muitas vezes o Senhor nos coloca na dor é para aprender. Aleluia. Às vezes o Senhor nos coloca na dor que é para nós
não cair lá na frente. Essa dor que o Senhor te fez estar passando não é para te matar, para quando o Senhor te colocar algo grande sobre as suas mãos, aleluia, você falar: eu já passei por isso aqui, eu sei como lidar com esta dor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Meu Deus, eu vou falar, Jesus, na tua família não pode ter ninguém, na tua família pode ser só você pode ser a coluna, mas eu venho falar algo: coluna aguenta pancada, continua, não pare, a tua família vai ser salva, até o final do ano você vai ter testemunho para contar, aleluia, que você e a tua família servirá ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Minha irmã Jamile, aleluia, eu sei o quão é a dor de uma perda, aleluia, eu sei qual é a dor de uma perda, porque quando eu tinha 10 anos, eu tinha uma avó que era como uma mãe para mim, ela cuidava tanto de mim, que era como uma mãe para mim, e quando ela morreu, meu mundo desabou, aleluia, aleluia. Eu vou contar esse testemunho. Aos 10 anos eu perdi essa minha avó que era como uma mãe para mim. Eu fiquei tão triste, eu falei: e agora? Eu era criança, era alguém que me cuidava, era alguém que me criava, era alguém que me ajudava. Imagine, eu estou começando a crescer, estou começando a viver, e alguém que eu amo muito, eu acabo perdendo. Eu sei como é difícil uma perda. Sabe por que eu sei como é difícil uma perda? Porque quando eu chegou aos 12 anos, na verdade, antes de eu nascer, o meu pai, ele me abandonou. Eu não tive pai quando eu nasci. E assim apareceu meu padrasto. Só que aí, quando eu tinha uns 12 anos, o meu pai o retornou. E assim eu fiquei muito feliz. Eu falei: meu pai retornou, meu pai veio de novo. Só que quando passou 3 meses, o meu pai me abandonou de novo. Imagine, na hora que eu mais precisei do meu pai, na hora que mais eu precisei de alguém que eu amei tanto, me abandonou novamente. E assim eu entrei numa depressão profunda. Eu fiquei 2 anos numa depressão profunda. Passei por psicólogo, passei uma fase terrível. Aos 13, aos 14 anos, fui uma das fases mais difíceis onde eu passei. Eu sei como é difícil uma perda, eu sei, mas eu venho falar algo: que o Espírito Santo de Deus o console no seu coração, aleluia. Essa dor, essa dificuldade, coloca no coração, coloca na mão do Senhor, deixa ele guiar, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus o conforte no seu coração. Fala bem assim ao Senhor: Senhor, eu sei o que eu estou passando, mas que esse cálice passe de mim. Senhor, essa dor esteja na tua mão. Senhor, me ajuda, porque sem ti eu não consigo. E como eu acabei de falar, a tempestade pode ser maior que você, o problema pode ser maior que você, mas não pare e continue, porque aquele que está no seu barco é maior que tudo. Sabe, para encerrar agora, no capítulo 41 está falando bem assim: então sentiram um grande temor. Mas eu faço uma pergunta a vocês: por que sentiram um grande temor? Sentiram um grande temor porque viu quando Jesus acordou e falou: cala-te vento, cala-te mar. Pode até ser, né? Pode até ser que ele viu a autoridade que ele tinha sobre aquilo e perguntaram: quem é ele? Como ele fez isso? Sabe quem que é ele que aquieta o mar? Que quando manda o mar se aquietar, se cala. Quando manda o vento se aquietar, se quer. Sabe quem que é? É Jesus o Nazareno, aquele que criou os céus e a terra. Aleluia, glória a Deus. E perguntaram: quem é este? Este é Jesus o Nazareno, aquele que pagou um alto preço na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Então, esta dor que você está passando, Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, né, para passar aos irmãos. Creio que foi para alguém esta noite. E eu quero fazer uma pergunta: tem alguém aqui que quer voltar para Jesus Cristo, ou quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, como Jesus? Tem alguém nesta noite? Aleluia! Estaremos orando nesta noite. E agora eu quero agradecer a minha oportunidade por estar falando da palavra do Senhor. É uma grande e tremenda responsabilidade de falar
do Senhor não é somente uma live, não é somente um lugar onde eu estou olhando para o celular. Estou falando aqui, ó, da palavra do Senhor para corações onde precisam da palavra do Senhor. Então, esta é a minha palavra, palavra que o Senhor colocou no meu coração, e quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você vai contar o seu assunto. Já remou demais na tentativa de chegar do outro lado. A esperança forte quando você não avista o cais. E o vento frio avisando que na frente a tempestade vem. E parece que não tem ninguém. Se encontrar sozinho, você, o barco e o mar. Não aguenta mais. A tempestade é mais forte que você. Tão pequeno neste mar não tem como se defender. Mas diante da tormenta, bem na hora que você já não aguenta, vindo por toda a direção você escuta aquela voz. Você, o barco e o mar, e agora o dono, dizendo assim: não temas, filho meu, se quem criou o mar fui eu. Não há por que se preocupar, porque na hora que eu ordenar até o vento para. Então se acalma, se acalma. Quando Jesus chega, ele age da maneira que bem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se curva diante do poder. Quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma na água pro vinho, muda o lugar. Quando ele chega, ele comanda. Você, o barco e o mar. Quando ele chega, ele age acalmando a tempestade, tirando a dificuldade, sarando a enfermidade. Ele opera na verdade, ama a simplicidade e confunde o que sabe. E o teu problema é nada, nada, diante de um Deus que pode tudo, tudo. Então, se acalma, se acalma. Quando Jesus chega, ele age da maneira que bem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se curva diante do poder. Quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma da água pro vinho, muda o lugar. Quando ele chega, ele comanda. Você, o barco e o mar. Então não se preocupa, porque quando ele chega, ele comanda. Você, o barco e o mar. Glória ao nome do Senhor. Eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci
quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido, que me curou. Lembro que eu estava batido e ele orou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo me chama de filho e cura as feridas que o tempo deixou. De novo me arrependo a ti, eu me rendo, me perdoa, Senhor. Pra de novo, Senhor, de novo, Senhor, quero voltar ao primeiro amor. Traz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, sou tua casa, faz morada em mim. De novo me chama de filho e cura as feridas que o tempo deixou. De novo me arrependo a ti, eu me rendo, ó Senhor. De novo, Senhor, faz de novo, Senhor, quero voltar ao primeiro amor. Faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, sou tua casa, morada em mim. Faz morada, faz morada, Senhor, sou tua casa. Faz morada, faz morada, faz morada, Senhor, sou tua casa. Faz morada, faz morada, faz morada, Senhor, sou tua casa. Faz morada, faz morada, faz morada, Senhor, sou tua casa. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mais uma palavra neste momento. Vamos, neste momento, começar os irmãos, logo após, mais um louvor do nosso amado irmão deles. E a palavra para o irmão Jefferson, tá? Esse é o pedido de oração. Depois da palavra do irmão Jefferson, estaremos neste momento orando, tá? Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 45. Marcos 6, 45 diz assim: logo em seguida, insistiu para com os discípulos que eles entrassem no barco e seguissem diante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão.
E tendo se despedido da multidão, subiu ele ao monte para orar. Chegando perto da meia-noite, o barco já estava no meio do mar e Jesus se encontrava sozinho no monte. E ele viu que os discípulos remavam, pois o vento soprava contra eles e eles estavam cansados. E em plena madrugada, na quarta vigília da noite, Jesus vinha em direção a eles, andando por sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Meus irmãos, esta mensagem poderosa, como o irmão falou aqui, continuação, né? Deus colocou no meu coração, a qual ele falou tremendamente algo tão sublime, e até foi confirmação sobre esta situação. Meus irmãos, esta mensagem mostra que Jesus Cristo, após falar com seus discípulos, dar a ordem de missão a eles, e eles retornarem, e logo após a morte de João Batista, mostra Jesus Cristo então multiplicando pães. E depois dos próprios discípulos escutarem a famosa parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, a parábola do semeador, ambas falando sobre a poderosa fé, dizendo que se você disser ao monte, tendo um pouquinho de fé, do tamanho de um grão de mostarda, dirás ao monte, saia daqui para lá, e assim acontecerá. Também foi falado sobre o semeador que saiu a semear. Ele não procurava a melhor semente, mas procurava uma boa terra para semear. E vemos que esta mensagem foi de encontro ao coração dos discípulos. E logo após esta mensagem, um milagre aconteceu, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Todo mundo conhece a história. E esta mensagem, logo após ser dita, o povo se aglomerou em volta de Cristo, com alegria, ali com exultação diante do Senhor, de tal tamanha forma que foi difícil Jesus se despedir do povo. A missão era para eles irem para Betsaida, levar a palavra do Evangelho, mas vemos que por causa da multidão, Jesus os mandou na frente, dando a ordem, dando a missão de ir para Betsaida, atravesse, eu vou me despedir da multidão e logo após eu me encontrarei convosco. E essa mensagem implica também a nós, quando o nosso Jesus, ele fala para nós no dia a dia: tem de bom ânimo, esforça-te que eu te ajudarei. E esta mensagem vem tremendamente ao nosso coração, falando que Jesus, ele nos dá ânimo, nos dá força, nos dá sinal de uma fé inabalável, nos dá sinal de um milagre que acontece, até porque você não estaria aqui esta noite, já era para você ter ido embora, mas o Senhor permitiu que você estivesse aqui nessa noite para ouvir esta poderosa palavra falando ao teu coração. Vai, atravesse a ordem, é para ir, não importa a situação. Quem sabe você fala no teu coração dizendo assim: ah, Senhor, mas existe a dificuldade. Ah, Senhor, mas eu não sei remar. Ah, Senhor, mas existe um grande mar. Senhor, tem uma grande tempestade vindo. Senhor, Jesus não deu uma ordem baseada na sua dificuldade, ele deu uma ordem baseado na fé que ele sabia que estaria no teu coração. E esta mensagem vem de encontro ao nosso coração, dizendo que Jesus Cristo, logo após despedir a multidão, traduzindo, quando ninguém está vendo, já não tem mais ninguém. O nosso amado irmão pregou aqui, já falou, que quando todo mundo saiu, quando o tempo estava bom, quando todo mundo estava vendo Cristo no barco, antes dele deitar, antes dele se esconder ali na popa do barco, havia muitos barquinhos o seguindo. Mas Jesus daqui a pouco foi lá e deitou.
Os barquinhos começaram a ver a tempestade se formar. E cadê os barquinhos nessa hora? Não tem um amigo que te ajuda. Não tem uma pessoa que quer te ajudar. É só quando o tempo está bom. Vemos que Jesus ele sobe ao monte, logo após dispensar a multidão. É o que ele faz na tua vida, dispensa a multidão, porque essas coisas que acontecem, essas experiências sobrenaturais de livramento, porta aberta, ou até mesmo nós vemos a grande mão do Senhor suprindo a necessidade, acontece quando nós estamos sozinhos. E essa mensagem vem tremendamente ao nosso coração, dizendo dessa forma: Jesus sobe o monte, e quando ninguém está vendo, diz a palavra que nós acabamos de ler, irmão Denis, que Jesus olhando os discípulos no meio do mar, vendo que eles estavam cansados, na quarta vigília da noite. Sabe o que significa? Você pode até estar dizendo, clamando: Senhor, eu não aguento mais, estou sem força. Senhor, eu não suporto mais, as minhas mãos estão calejadas de remar. Senhor, eu não suporto mais, a maré vem contra nós, eu remo 2 vezes e nós recuamos 5 vezes para trás. Tenha boa notícia sabendo que mesmo você clamando, achando que ninguém está ouvindo, Ele está te vendo lá do alto e sublime monte e sabe que você está sem força. E é neste momento que Ele vem de encontro a você, que você fala: Senhor, eu não suporto mais. Ele diz: é comigo agora. Alamanai, odebefácia. E no meio da tempestade você pergunta: Senhor, por quê? Lembra lá atrás que o Senhor te ensinou a ter fé? Lembra lá atrás que o Senhor multiplicou o pão? Lembra lá atrás que o Senhor fez grandes coisas sobre a tua vida? Agora é o momento de você fazer uso desta fé. Aramando e de recédia. É o momento de você fazer uso desta fé poderosa qual o Senhor lhe ensinou, dizendo: rema. É o momento de você remar. Mas, Senhor, eu não tenho força. A pergunta não foi dizendo que você tem força. A ordem foi para você atravessar dizendo: vai. Ela manda e adobe a face. Quando ninguém está vendo, Jesus está vendo. E tem mais, Ele vai de encontro a você esta noite. Ele não vai assumir a direção do teu barco, não. Ele não vai tomar a direção do teu barco, Ele não vai tomar o timão da tua mão, Ele não vai tomar o leme da tua mão. Ele diz assim, olha a palavra que diz: Jesus ia passando por eles. Jesus deu a ordem. Eles estavam na escola daquela fé que tinha sido ensinada, e Jesus estava falando: eu ensinei, agora é com eles. E Jesus ia passando. Jesus ia passar. Jesus só parou porque Pedro gritou: é um fantasma. Jesus só parou porque disse: é um fantasma. E a ordem foi a seguinte, dizendo: não temas, sou eu. É no momento da maior dificuldade que nós começamos a dizer: Senhor, mas por que está acontecendo esta tempestade? Senhor, mas por que está acontecendo essa situação? Por que meus amigos desapareceram? Por que esta porta fechou? Por que veio essa situação sobre mim? É no momento que Jesus fala, quando você está assombrado, achando que é a morte que vem contra você, dizendo neste momento: não temas, sou eu nesta situação. Sou eu neste trabalho, sou eu sobre a tua vida, sou eu sobre a tua casa, sobre essa tempestade, porque eu mando na tempestade, no mar, no vento, no barco, sobre a tua vida. Ela manda e recebe, ela mandácia.
E é o momento, se você desejar, você fazer prova com Deus. Senhor, se é Tu mesmo, Pai, me manda e ter contigo, eu quero provar desta fé. E Pedro, ele coloca o pé para fora e fica olhando para Jesus, só esperando a ordem. E Jesus diz, vem Pedro. E Pedro vai. E Pedro vai. Mas existem pessoas nesta noite que entram numa live como essa, já sentindo aquele arrepio que tanto desejou, já ouvindo a resposta que tanto desejou, mas ainda assim começa a olhar para o vento dizendo, não, mas a tempestade é mais forte. Não, mas o vento é mais forte, a onda é mais forte do que isso, é impossível. Aí sim que você começa a afundar, mas Jesus está aqui essa noite estendendo a mão dizendo, vem, vamos voltar para o barco, de onde você nunca deveria ter saído. Ah, Santo de Israel, Deus poderoso, eu estou sentindo Ele aqui, eu estou sentindo a presença do Papai aqui nesta noite. Neste momento, o Senhor Jesus pega Pedro pelo braço, vem aqui, vaso, vem aqui, ai, ele pega Pedro pelo braço, ele tira da água Pedro, e ele vem e fez assim, volta, de onde você nunca deveria ter saído, de onde? O barco. Ele coloca de novo Pedro no barco e diz, fica aí, que agora deixa eu trabalhar. Pedro era o quê? Marinheiro experiente, ele era pescador, conhecia o mar, sabia onde pescar, sabia onde tinha pedra, sabia onde poderia afundar, sabia onde ele poderia passar a noite ali fundeado, somente pescando. Mas é o momento que Jesus fala assim, Pedro, tu é um bom pescador, tu é um bom marinheiro, mas é o momento de você sentar, porque quem vai à proa sou eu, dizendo, vento, mar, aquieta-te, porque eu estou mandando, fui eu quem criei. É o momento que ele quer assumir a direção da tua vida, porque entenda uma coisa, o barco é seu, mas o controle é do Deus Altíssimo. Louva, vaso, deixa Deus te usar. O controle é do Deus Altíssimo. Entenda uma coisa, Ele não perdeu o controle sobre a tua vida. Digita, eu quero voltar para Jesus esta noite. Já vem para cá, Jesus. A glória faça. Parece estar tudo bem. Pra todo mundo está tudo bem, mas eu conheço teu coração, conheço você por dentro, e por conhecer, quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração, Deus. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que ao fim vai morrer e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Perdi não o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. A sua história já está escrita, filho. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não.
de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que alguém vai morrer e o desespero toma conta do seu coração, mas eu não perdi, não, eu não perdi, não, o controle, não, eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não, a sua história já estava escrita, eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não. Pode uma mãe se esquecer de um filho, Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido, José estava esquecido, na cisterna estava esquecido, venderam ele estava esquecido, no palácio estava, meu Deus, na prisão estava esquecido, o paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido, o cego Bartimeu estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido, venderam ele estava esquecido, prenderam ele estava esquecido, deram uma cruz pra ele estava esquecido, na via dolorosa ele estava, crucificaram ele estava esquecido, no primeiro dia estava esquecido, estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou, no terceiro dia ele se levantou e mandou eu vir aqui só pra te dizer, eu não perdi o controle, não, 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 a sua história já está escrita, eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não, a sua história já está escrita, não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não, o controle, não, eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, a sua história já estava escrita, ele não perdeu o controle, não, ele não perdeu o controle, não, ele não perdeu. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus, ele não perdeu o controle. Amém. Uma vez mais, saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Uma vez mais, me incumbida a responsabilidade, o privilégio também de expor uma vez mais a palavra do Senhor nessa live. Eu vou fazer uma breve leitura, se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 30, versículo de número 18 em seguida. Assim diz o Senhor: eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó e apiedar-me-ei das suas moradas. E a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente, e sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei e não serão apoucados, e seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada diante de mim, e castigarei
derrubarei todos os seus opressores. Versículo de número 21. E os seus nobres serão deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se achegará a mim. Pois quem de si mesmo se empenharia para chegar-se a mim, diz o Senhor. E sei-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Amém? Essa é a leitura. Aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 30, nós estamos observando a promessa a qual Deus fez para a nação de Israel, nação de Judá, mais especificamente neste tempo, durante o tempo em que eles estiveram dentro do cativeiro babilônico. Ou seja, quando Israel, no caso Jerusalém, estava escravizada, Deus fez uma promessa, até porque Deus não deixaria o seu povo desamparado. Jerusalém outrora se afastou de Deus, outrora se desviou dos caminhos do Senhor, outrora estava se prostituindo, outrora estava envolta em meio ao pecado e por conta disso foi punida. Mas ainda assim, mesmo em meio ao pecado, Jesus, no caso Deus, não desampara o seu povo. Deus não deixa que o seu povo permaneça sofrendo. Deus não permite que o seu povo permaneça durante o sofrimento. Deus não permite que o seu povo se mantenha escravizado pelo pecado. Aqui nós vamos observar essa promessa, e enquanto eu falo dessa promessa, eu falo também dos paralelos para que você possa entender e também aplicar para o seu dia a dia aquilo ao qual o Senhor ministrou ao meu coração. Durante a tarde de hoje eu li essa palavra e eu não conseguiria parar de refletir quanto àquilo a qual o Senhor falava ao meu coração dentro dessa passagem. Porque mesmo falando de um contexto babilônico, de um contexto de cativeiro, nós podemos trazer isso para os dias atuais. O que é o cativeiro atualmente, irmão Jefferson? Posso te dizer, o cativeiro é o mundo. O cativeiro é a escravidão do pecado. O cativeiro é a escravidão dos vícios. O cativeiro é a escravidão daquilo a qual te aprisiona nesse mundo. Muitas pessoas dizem que o mundo é algo que te traz liberdade até você tentar sair dele. Porque quando você tenta sair do mundo é que você entende o quanto é que aquilo estava te aprisionando. E o contexto a qual eles viviam era justamente isso. Eles eram escravos dos povos babilônicos, ou seja, eles estavam aprisionados pelos povos babilônicos. Mas a promessa a qual o Senhor revelou para a nação de Judá, mais especificamente para Jerusalém naquele tempo, é: eu restaurarei a tua saúde, eu restaurarei as tuas chagas, eu restaurarei das tuas doenças, ninguém mais vai te repudiar, ninguém mais vai te fazer sofrer. A partir de agora você não é mais rabo, você é cabeça, ninguém mais bate em você, ninguém mais vai te fazer sofrer. Eu vou restaurar o meu povo. Então Deus começa a trabalhar dentro de Jerusalém. Ele usa a boca do profeta Jeremias para dizer: eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó. Eis que eu te farei retornar as promessas as quais eu te fiz. Porque lá antigamente, lá no livro de Gênesis, a gente que era da humanidade deveria estar no Éden, mas por conta do pecado ter entrado no mundo, nós fomos afastados do Éden, nós fomos afastados da presença de Deus, nós fomos tirados daquilo a qual nos pertencia. Mas por conta das promessas de Deus, nós teremos o privilégio de um dia retornar para esse Éden, nós teremos o privilégio de um dia retornar para esse paraíso, nós teremos o privilégio de um dia buscar a face de Deus e encontrá-lo novamente. Deus fará nos voltar do cativeiro, ou seja, nós seremos libertos do pecado. Deus irá te libertar nesta noite. Basta você querer, basta você abrir teu coração para a palavra qual está sendo pregada nessa noite e entender que Deus vai te libertar do cativeiro. Ele vai te fazer recuperar as promessas, ele vai te restituir. Ou seja, se você aceitar a palavra de Deus, você não somente vai receber a promessa de Deus novamente, mas Deus vai restituir na tua vida aquilo a qual você pensava que tinha perdido. Você iria estar debaixo do pecado, mas você não vai estar, porque Deus vai te libertar e vai restituir na tua casa. Por conta da tua fidelidade às palavras de Deus, Deus vai restituir na tua família. Por conta da tua fidelidade na palavra de Deus, Deus vai
restituir na tua casa, por conta da tua fidelidade à palavra de Deus, Deus vai restituir na tua vida financeira. Então basta você crer e ter a esperança, porque os dias são difíceis, mas qual é a promessa de Deus? Eu vou te libertar do cativeiro. Eu irei ter misericórdia, eu irei ter piedade, porque nós não somos merecedores, mas mesmo não sendo merecedores, o textuário da Bíblia Sagrada vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, mesmo não sendo merecedores, nós temos um Deus que é piedoso e misericordioso para enviar seu Filho para morrer por nós e para que nós tenhamos, enfim, ao cumprimento das promessas. E que promessas são essas? A vida eterna, a vida de adoração a Deus. A cidade será reedificada. A nova Sião está sendo reedificada por aqueles que são fiéis, por aqueles que buscam, por aqueles que se consagram, por aqueles que adoram e se santificam constantemente. Ou seja, enquanto você adora aqui, tem uma morada sendo preparada para você lá no céu. Enquanto você adora aqui, Jesus reserva o teu lugar lá no céu, e Ele vai reedificar sobre o monturo o teu palácio. Ele vai reedificar sobre o monturo a tua morada, e sairá da sua voz louvor e voz de júbilo, e multiplicarei. Ou seja, você vai adorar. Você vai adorar. Você vai exaltar. A sua voz será de alegria. A sua voz será de alegria. O sofrimento não está te derrubando agora. Por quê? Porque Deus ainda tem promessa na tua vida. A dificuldade ainda não te parou. Por quê? Porque Deus ainda tem promessa na tua vida. E que promessa é essa? A promessa de que um dia você vai retornar a ter voz de júbilo e voz de alegria, porque o Senhor preparou uma morada no céu para nós. O Senhor preparou uma morada no céu para que nós possamos estar um dia com voz de alegria, louvando e exaltando ao nome do Senhor. E seus filhos serão como na antiguidade, ou seja, seus filhos poderão ter comunhão com Deus, ou seja, seus filhos poderão ouvir a voz de Deus, seus filhos poderão adorar a Deus liberalmente, seus filhos terão esse acesso à presença de Deus, e os seus nobres serão deles, e o seu governador sairá do meio deles. Eu farei se aproximar, e ele se achegará a mim, pois quem de si mesmo se empenharia para chegar-se a mim, diz o Senhor. Ou seja, quem é que por esforço próprio tenta se achegar a Deus? Quem é que por mérito próprio consegue chegar para dentro da presença do Senhor? Quem é que por esforço próprio consegue adquirir a salvação? Nós não conseguimos adquirir a salvação por mérito próprio, nós não conseguimos adquirir a salvação por pregar, nós não conseguimos adquirir a salvação por estarmos em uma cadeira, quem sabe, importante na igreja, nós não adquirimos a salvação por ocupar cargos dentro da igreja, nós adquirimos a salvação por intermédio da graça de Jesus Cristo que nos alcança todos os dias. E essa promessa ela já começou a acontecer. A promessa da restauração, a promessa de um mundo novo, a promessa de um novo céu, de uma nova terra, a promessa de que um dia nós seremos felizes novamente diante da presença do Senhor. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais choro, mas o que haverá? Haverá louvor e glórias ao nome do Senhor. E sabe como é que essa promessa começa a ser edificada? Lá no Novo Testamento, aonde o próprio Verbo encarna em carne e osso e morre por nós numa cruz. Mas ele não só morre, como no terceiro dia ele ressuscita. Ou seja, o sacrifício que deveria ter sido refeito por os pecados terem morrido juntamente com o Cordeiro, não precisa mais ser feito novamente. Por quê? Porque ele vive. A presença de Cristo ainda é real.
Cristo ainda habita em meio ao seu povo. E a presença de Cristo é real na tua casa nessa noite. A presença de Cristo é real na tua vida nessa noite. A presença de Cristo é real na tua família nessa noite. Então você tem acesso à promessa porque ela já começou. Basta permanecer fiel à Escritura durante a sua vida para que assim a presença de Deus continue te alcançando e você possa alcançar esse novo tempo, alcançar essa nova Jerusalém, alcançar essa nova Sião. A Bíblia vai falar no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 28, que nós agora não temos mais aliança com o inferno, porque por meio de um governador, nós tivemos essa aliança desvencilhada. Ou seja, você não tem mais aliança com o inferno. Se você nasceu no pecado, Cristo te libertou do pecado porque você confessou a Ele como único e suficiente Salvador. Antes você tinha a sua perdição garantida, mas olha só, Cristo vindo e entrando em cena para mostrar que você ainda tem salvação, que ainda tem salvação para a tua casa. E é por meio de Cristo que nós nos achegamos a Deus. Afinal, Cristo é aquele que nos mantém de pé. Cristo é o pão da vida, é o nosso sustento. Cristo é a luz do mundo, é aquele que ilumina os nossos caminhos, endireita as nossas veredas. Cristo é aquele que nos mantém de pé em meio às dificuldades. E pode estar tudo difícil, você pode parecer que está só apanhando, mas o mesmo apóstolo Paulo que estava levando chicotada, que estava aprisionado, é o mesmo apóstolo Paulo que escreve: tudo eu posso naquele que me fortalece. É o mesmo apóstolo Paulo que diz: regozijai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos, ou seja, fiquem alegres, porque vocês têm a Cristo. Fiquem alegres, porque Cristo tem te sustentado. Fiquem alegres, porque o cativeiro já não vai mais te derrubar. Se algum dia, por consequência do pecado, você adentrou o cativeiro, olha Cristo te libertando hoje. A palavra de Deus te alcançando hoje. Olha a palavra de Deus te libertando hoje, transformando a tua vida, transformando o teu entendimento, transformando a tua caminhada e mudando o teu agir. Cristo é o bom pastor, é aquele que te apacenta, é aquele que ensina, é aquele que cuida, é aquele que guarda. E você é a ovelha escolhida do Senhor, porque Ele deixou as 99 para te alcançar nessa noite por meio da minha boca. Cristo me envia nessa noite para essa live no TikTok para dizer que você é escolhido de Cristo, você é escolhido de Jesus, até porque foi Ele quem nos escolheu e não nós que escolhemos a Ele. Foi Cristo quem nos alcançou, não nós que alcançamos a Cristo. E é por meio da graça que nós somos salvos e somos chamados a viver promessas. Que promessas são essas? As promessas de que nós teremos autoridade sobre os demônios, as promessas de que nós teremos autoridade sobre as enfermidades, que nós teremos unção para poder profetizar, unção para poder proclamar bênção, unção para poder proclamar cura, unção para poder proclamar milagre na vida do irmão. É por meio dessa unção que Cristo nos deixa, por meio do Consolador que é o Espírito Santo, que nós temos acesso às bênçãos de Deus, temos acesso às bênçãos do Senhor, às promessas, às coisas a serem cumpridas. E Cristo hoje se revela para nós. Basta nós termos intimidade, nós buscarmos, que por intermédio da graça, não por mérito próprio, nós alcançamos. A Bíblia vai falar no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, quando o seu coração estiver rendido, você vai viver promessa de Cristo. Quando a sua vida estiver centrada na palavra, você vai viver promessas na vida do Senhor. Você vai viver promessas nos caminhos de Deus. E toda porta de bronze aberta na tua frente vai ter que ser quebrada. Tudo aquilo que tem barrado o teu ministério, a tua vida espiritual, vai ter que ser quebrado. Tudo aquilo que tem travado a sua família vai ter que ser quebrado, porque Cristo entra em cena nessa noite é para libertar. Cristo entra em cena nessa noite é para transformar. Cristo entra em cena nessa noite para dizer que Ele é Salvador, que Ele é Redentor e que Ele é fiel.
Por que é que tu estribas o teu coração em tantas preocupações? Já foi dito aqui, ele é o dono do mar, então esquece a onda. Já foi dito aqui que ele é o dono dos céus, é o dono da terra, então por que é que você está preocupado com a escuridão se ele é a luz do mundo? Ele é a videira verdadeira e você é o ramo, então ele é a base de tudo. Entenda, se ele é a base, a terra não se abala, porque casas edificadas na rocha não são derrubadas. O livro do profeta Isaías é um dos livros que mais fala sobre a vinda de um Messias. E eu acho lindo porque em toda a Bíblia nós podemos ver evidências de Cristo operando, nós podemos ver evidências de Cristo trabalhando, nós podemos ver evidências de Cristo sendo até mesmo profetizado antes mesmo da sua vinda. Porque a Bíblia vai falar no livro do profeta Isaías que ele é a pedra angular. E a própria Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, vai dizer que ele é a pedra angular. Ou seja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Cristo é a principal pedra. Cristo é a base. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele veio para ser Redentor. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele sofreu por você. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele virá. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele faz. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele é. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele opera. E tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele veio. Ele morreu pelos nossos pecados. E ele ressuscitou para que enfim nós tivéssemos a salvação, para que enfim nós tivéssemos paz, para que enfim nós tivéssemos comunhão e para que enfim nós vivêssemos e tivéssemos vida. Cristo, ele aparece para Lázaro quando ele estava morto, em João capítulo de número 11. E quando tudo parecia que estava acabado, afinal a morte para a gente é quase que uma saída, é quase que um ponto final. Mas para Cristo o ponto final é vírgula. Porque aonde morre uma história de um pecador, nasce alguém vivificado em Cristo. Aonde parece que tudo está morto, que tudo acabou, ainda tem vida em Cristo. Aonde parece que está tudo terminado, para Cristo é começo. E se você acha que essa enfermidade te matou, se você acha que isso parou teu ministério, se você acha que isso te derrubou, se você acha que isso está te barrando, pode ter certeza que para Cristo esse deserto é só escola. Para Cristo, tudo isso que você tem passado não passa de uma escola, de um aprendizado, uma guerra que você vai passar para lá na frente você dizer, eu venci. Para que lá na frente você possa dizer, não, eu tenho currículo para isso. É aquilo, as pessoas gostam de contratar, agora falando já no âmbito mais secular, as pessoas contratam por experiência. Aqueles que têm mais experiência são aqueles que são contratados, são aqueles que são chamados, são aqueles que são recebidos nas empresas, são aqueles que são chamados e comunicados, são aqueles que são buscados quando há algum problema, é sempre aquele que tem mais experiência. E se Cristo está te dando experiência, entenda que não é em vão, porque dentro de toda a experiência tem um aprendizado. Existem momentos em que você vai passar que você não vai entender. Hoje foi falado sobre luto, e ninguém entende a dor do luto. Ninguém sabe o que falar quando alguém está enlutado. Ninguém sabe o que acontece quando alguém está enlutado. Ninguém sabe o que é que você direciona a pessoa a fazer quando ela perde alguém importante. Só alguém que já viveu para dizer sobre o luto. Só alguém que já passou para dizer o que acontece quando você perde um ente querido. Só alguém que já viveu para te dizer o que é que você faz para sair da bebida. Só alguém que já viveu para te dizer o que é que você faz para sair da droga. Só alguém que já viveu para dizer o que é que você faz para sair do cigarro. Só alguém que já viveu para dizer o que é que você tem que fazer para se achegar a Cristo, para vencer o teu eu.
O apóstolo Paulo, ele vai dizer que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Então só alguém com a bagagem de um apóstolo Paulo, alguém que entendia que ele queria fazer o bem, mas não conseguia, para te dizer como é que você vai fazer o bem quando a tua carne quer o mal. É um tempo de nós buscarmos a presença do Senhor e lembrarmos de Cristo. Porque nós esquecemos de Cristo nas pregações. São mensagens antropocêntricas, são mensagens egocêntricas que dizem que o homem vai vencer. E graças a Deus nós iremos vencer um dia. Mas pode não ser em terra, pode ser lá no grande dia. Então é necessário que nós entendamos que vencendo ou não, Cristo é Cristo. Na derrota, na tristeza, na alegria, Cristo é Cristo. Na dificuldade, na bonança, Cristo é Cristo. E nessa noite Cristo é Cristo. Cristo é Cristo para restituir a tua vida. Cristo é Cristo para te livrar do cativeiro. Cristo é Cristo para operar um insondável na tua família. Cristo é Cristo para fazer coisas que você ainda nem sequer tem sondado no seu coração. Porque a Bíblia vai falar em Jeremias capítulo de número 33, versículo de número 3: clama a mim, eu responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ou seja, você clama, você busca, você adora, você exalta, e Cristo faz além daquilo que você pede. Cristo faz além daquilo a qual você tem imaginado. Cristo faz além daquilo que você tem pedido. Mas para isso nós devemos entender que Cristo é Cristo. Se você clama, Ele responde amém. Mas e se você clama e Ele não responde nessa noite? Se você pede um milagre e não sai curado, se você pede um milagre e seu familiar ainda não é alcançado, o que é que você faz? Você desiste ou você insiste? Você desiste ou você persevera? A Bíblia vai falar que aquele que perseverar até o final, no Evangelho de Mateus, aquele que perseverar até o final vai alcançar a salvação. Aquele que perseverar até o final vai alcançar as bênçãos de Cristo. Aquele que alcançar até o final vai receber a autoridade e vai encontrar com Cristo. A Bíblia vai falar no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, que aquele que permanecer fiel, aquele que vencer, vai receber. No versículo de número 28 do capítulo 2 de Apocalipse: dar-lhe-ei a estrela da manhã. E você que permanece fiel, você que vence, você que persevera, você que não se dobra para as condições desse mundo, recebe o que? Estrela da manhã, recebe autoridade, recebe as bênçãos do Senhor. E o que é a estrela da manhã? Eu te digo, lá no capítulo 22 de Apocalipse, o próprio Jesus se manifesta e fala o que é a estrela da manhã. No versículo de número 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Ou seja, você recebe Cristo. Você pode, enfim, alcançar a presença de Cristo com a plenitude dele. Você que permanece fiel, tem Cristo na sua vida. Você que permanece fiel, tem a presença daquele que tem o nome sobre todos os nomes. Você que permanece fiel, mesmo que não compreenda, tem alguém para te consolar. Você que permanece fiel, tem alguém que mesmo na dificuldade diz: eu te amo, filho. Você que permanece fiel, alcança a graça de Deus. Você que permanece fiel, tem o privilégio de dizer: eu tenho a Cristo como único e suficiente Salvador. Você que permanece fiel, que é vencedor contra todas as circunstâncias desse mundo, você alcança Cristo e enfim canta no lindo coral que santo é o Senhor, Deus dos exércitos, e louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou me estender mais, meus irmãos. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Se você sentiu no coração nessa noite, digite: eu quero voltar a Jesus, eu quero aceitar Jesus, ou simplesmente um eu quero. Não precisa dizer se você está afastado, se você permanece nos caminhos do Senhor.
não precisa dizer se você nunca aceitou, basta simplesmente um eu quero para que a tua vida seja mudada. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, aquilo que eu respondi não foi nem um eu quero, nem um eu preciso. Eu lembro que eu disse pode ser. São simplesmente duas palavras as quais transformaram a minha vida. Foi um pode ser que mudou o meu entendimento, foi um pode ser que me livrou da depressão, foi um pode ser que me livrou da fornicação, foi um pode ser que me livrou das bebidas, foi um pode ser que transformou a minha vida. E hoje eu tenho o privilégio de dizer que um pode ser me botou numa madrugada como essas para dizer que ainda tem esperança, que ainda tem vida nessa dificuldade, que ainda tem vida no deserto e que Cristo ainda é Cristo no cativeiro. Se a escravidão está te matando, entrega a vida a Cristo e diz: quero voltar para Jesus, eu quero aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, basta um eu quero, para que a tua vida seja transformada. Então Deus abençoe, meus irmãos, e que o Senhor possa continuar falando com vocês, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento, meus irmãos. Pegue, se você tem por costume, o copo com água, deixe aí perto, né? Deixe a peça do ente querido pelo qual você quer orar. Vamos fazer uso da fé agora neste momento. Vamos orar. Orar nada mais é que falar com Deus. Vamos falar com Deus. Separe um lugarzinho aí na tua casa. Vamos falar com o Senhor neste momento. Poderoso Deus, eterno Pai, bendito Senhor, uma vez mais, Senhor, clamamos o teu santo nome, Pai. Certo, Pai, que o Senhor é detentor de toda honra, toda glória, todo louvor, toda a solução está em suas mãos, Senhor. Nesta noite, Deus querido, nós oramos, Pai Santo, por esses pedidos de oração que aqui estão. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, nós pedimos, maravilhoso Deus, por este bebê que está adoentado, internado, Deus querido. Nós pedimos, Deus querido, por este pai de família, Senhor, que está, Deus querido, desempregado, poderoso Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai Santo, nesta noite, Deus, nós pedimos, Deus querido, que as tuas mãos vão de encontro a este coração aflito, Pai querido, maravilhoso, que precisa de uma resposta sublime das tuas mãos, Pai. Pai, a força dessa pessoa se acabou, Pai querido, a força dessa pessoa se esvaiu, Senhor. Pai querido, nós estamos clamando e pedindo, Pai Santo, por esta pessoa, Deus querido, que crê que toda autoridade está nas suas mãos, Senhor. Crendo, Deus querido, Pai Santo, que a solução vai acontecer. Amadai, ou da minha séria. Em nome de Jesus, Pai Santo, esta noite, coloca as tuas mãos, Deus querido, Pai Santo. Faz, Senhor, Deus querido, o teu operar, Deus querido. Em nome do Senhor Jesus, Pai Santo, abre esta porta. Faz, Deus querido, sobrenatural, quebra a barreira, potestade, principado das trevas, laço de morte vai sendo desfeito. Eu creio, Deus poderoso, que as tuas mãos estão agindo de maneira sobrenatural. Em nome de Jesus, Papai querido, vai em nome do Senhor Jesus, Deus querido, Pai Santo. Aquela, Deus querido, Pai Santo, aquele sonho, aquele projeto que parece que nunca dá certo, Deus querido, mas foi, Deus querido, liberado a palavra dito que iria acontecer, poderoso Deus, mas até agora nada, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus querido, toda oração contrária, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, toda obra feita, Deus querido, para destruir, para desfazer, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu creio, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai Santo, derrama, Deus querido, a tua graça, em nome de Jesus. Jesus, soberano Deus, eterno Pai, Senhor, estamos alinhados com o seu propósito, Senhor, orando por estas vidas, Senhor, com fé, Senhor, eu venho orar, Senhor, pela vida, Senhor, do Regis, Senhor, que é filho dessa serva, Senhor. Eu não sei qual é a dificuldade que ele está enfrentando,
Eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei qual é o problema, mas o Senhor conhece. Ah, Jesus, pela vida do Gabriel, Senhor, Gabriel, Gustavo, Senhor, pela vida dele, Senhor. Eu não sei qual é a dificuldade, não sei qual é o problema. Ah, Jesus, mas creio que o Senhor irá mover as mãos, Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Senhor, também veio orar pela Tatiana, Senhor, não sei qual é a dificuldade, se é uma enfermidade, que ela seja curada, em nome de Jesus. Ah, Jesus, não sei, mas toma a direção desse problema, Senhor, aleluia. Veio orar, Senhor, pela vida da Jenny, Senhor, vai orar, Senhor, por uma causa na justiça, Senhor, toma providência, Senhor, toma direção nesta justiça, Senhor, que venha dar tudo certo para a honra e para a glória do nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eita, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Senhor, eu venho orar por este casal, Senhor, a Neilane e o Marcílio, Senhor, este casamento, Senhor, protege, cubra com o poderosíssimo sangue do Senhor, dá livramento, que essa inveja, Senhor, que estão tentando derrubar este casamento, venha ser repreendido, em nome do Senhor Jesus. Ah, soberano Deus, eterno Pai, maravilhoso, altíssimo Deus de graça, uma vez mais, teus filhos, Senhor, ó Pai, para clamar a teu nome, ó Pai, nós queremos que a poder, nós queremos que a autoridade, Senhor, nós queremos que o Senhor pode operar tudo aquilo, ó Pai, adulto, nós temos clamado. Ah, Jesus querido, entra com milagre hoje, entra com a bênção hoje, alcança vidas hoje, Senhor, liberta, Senhor, da bebida, liberta das drogas, liberta do cigarro, liberta dos vícios, Senhor, e que o Senhor possa continuar trabalhando, ó Senhor, sobre cada lar, sobre cada família, abrindo portas, Senhor, na vida financeira dos teus servos, as quais tem clamado, Senhor, já tem perdido a esperança, pensado que desse mês eles não vão sequer conseguir passar sem o seu sustento. Pai, continua adentrando, Senhor, trabalhando sobre casas, trabalhando sobre lares, Senhor, alcançando vidas e famílias aqui, Senhor, continua abençoando casais, abençoa, Senhor, a comunhão familiar, continua, Senhor, derramando a tua presença, para que o teu poder possa ser real, e para que teus filhos venham testificar, Senhor, que toda obra contrária, seja uma macumbaria, feitiçaria feita contra a vida dos teus servos, feita para derrubar, Senhor, feita para parar, feita para estagnar, Senhor, a vida espiritual, a comunhão dessa família, dessa vida, Senhor, cai por terra hoje, e todo espírito maligno que tem trabalhado dentro de mentes, seja de depressão, seja de ansiedade, seja de síndrome do pânico, síndrome de borderline, cai por terra hoje, bate em retirada toda obra do maligno, Senhor, bate em retirada todo espírito contrário, tudo aquilo que vai contra o querer, contra o progredir, contra o prosperar da obra de Deus nessa noite, cai por terra. Vai, Senhor, transformando, vai entrando na UTI hoje, toca do alto da cabeça, planta dos pés, porque nós clamamos que é o Deus que é médico por excelência, nós temos no doutor que é doutor dos doutores. Pai, continua trabalhando, continua advogando, ó Pai, em favor dos teus filhos, e que teu nome, ó Jesus, seja proclamado, exaltado e adorado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, agradecemos a vocês por abrir espaço dentro da sua casa, tá? Agradecemos ao nosso pastor Reginaldo Santos Alves, pastor Márcio, co-pastor daqui da sede, aos pastores dos nossos irmãos, que também cederam os obreiros aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, tá? Em nome do Senhor Jesus. Segue aí em nome do Senhor Jesus também o link na bio que leva ao grupo do WhatsApp. Se não conseguir entrar lá, manda o teu número pelo meu PV que eu te adiciono no grupo do WhatsApp. Lá você recebe palavras, você sabe quando haverá a live, recebe louvores em nome do Senhor Jesus. Próxima live Será domingo para segunda, dia 6. Domingo para segunda-feira, a partir da meia-noite. Esperamos vocês, então, nesta live abençoada. Deixa eu ver se vai ter live de manhã também. Vai ter uma live de manhã, se eu não me engano. Do dia 7 ao dia 9, live pela manhã, a partir das 5h30 da manhã, estaremos aqui fazendo live também de adoração e louvor, tá bom? Estaremos sim, tá anotado aqui, tá? Irmão Regis, Gabriel, Gustavo, tá anotado. Tatiana também.
tá bom? Em nome do Senhor Jesus, tá bom, irmão Sol? Não se preocupa, tá? Deus vai fazer este milagre. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as divinas consolações do amado e querido Espírito Santo estejam com todos nós e juntos dizemos: Amém. se Deus é por nós, Quem será contra nós? Ninguém. Amém. Unidos em Cristo, Para fazermos muito mais. em nome do Senhor Jesus. Lembrando que ontem serve para nós contemplarmos o que Deus fez na nossa vida. O amanhã serve para nós contemplarmos as bênçãos de Deus chegando até nós. E o hoje é esta dádiva maravilhosa que Deus nos deu a viver, que não é à toa, que se chama presente. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus. Esta live será lançada também no YouTube. Amém, irmã Renata? Estará anotado, tá? Daqui a pouco nós estaremos subindo. Nós estamos aqui debaixo do templo da Assembleia de Deus sede. Estaremos subindo para orar daqui a pouquinho, tá? Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus.